Bom dia, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Desejo um ótimo domingo a todos. Que Deus acrescente a paz no coração de cada um de vocês nessa manhã e que possamos ter um companheirismo em torno da palavra para nos alimentarmos mais uma vez, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Bem, esse é mandamento do Senhor, é a palavra do Senhor. Da mesma forma que o homem precisa do alimento natural, o homem espiritual necessita do alimento espiritual. Amém? Então vamos abrir nossas Bíblias já em Gênesis 12. Sublime graças do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdi do Eli, me achou, graças a Deus. Em Gênesis capítulo 12, já no primeiro versículo, está escrito: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bondoso Deus e Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia. Te agradecemos pelo ar que respiramos. Te agradecemos pelo livramento que tem nos dado, Senhor. Pai Santo, que essas palavras possam estar vivas no coração, no entendimento de seus filhos, ó Pai. Porque não precisamos de mais nada a não ser a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ó Pai, que vai fazer tudo aquilo que o homem natural não consegue, ó, porque é o Senhor fazendo através de seus filhos. E o homem natural, ele não consegue sair da frente para que o Senhor possa fazer um trabalho, ó Pai. E o trabalho tem que ser feito por Ti, ó Deus. Porque aquele que começou a obra, ele vai aperfeiçoá-la até os dias de Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Pai, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém, graças a Deus. Então o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus tinha uma terra para mostrar a Abraão, uma terra com que Abraão pudesse ter uma vida digna. Não que ele não era um homem digno com sua família, não levasse uma vida direita, correta. Se o homem Abraão não levasse essa vida correta, jamais Deus poderia fazer algo por ele ou tirar ele de determinado lugar. Às vezes você está num determinado lugar esperando algo, não está contente ali, mas esperando que Deus faça algo para você. Mas Deus chegou a Abrão e disse a ele para que ele pudesse sair, porque ele almejava algo dentro de seu coração. E Deus tinha uma promessa para ele, se ele abandonasse aquele tipo de coisa, aquele tipo de vida, aquele tipo de família que ele tinha,
Não vamos falar que eram as piores famílias, mas só quando Deus tem para tratar com o homem, tem que ser com ele, não é com a esposa, não é com os filhos, é com ele. E Deus tinha benefícios para Abraão se ele tomasse uma posição. É isso que Deus está querendo de nós hoje. Abandonar algumas coisas da qual nos prende. E o assunto que estamos tratando hoje é abandonar tudo. Tudo deve ser abandonado pelos filhos de Deus. E muitas vezes você não sabe o que está te prendendo. E quando você é solto, você toma uma decisão, acontece o que está sendo dito a Abraão aqui, ou Abraão. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Você será uma bênção se você tomar um passo e abandonar aquilo que está tomando posse da sua vida. A sua vida, quem tem que estar em posse, quem tem que estar à frente de tudo, é a palavra de Deus. Então o homem tem que abandonar aquilo que está tirando o foco da palavra. Muitas vezes aquilo que você precisa abandonar é aquilo que mais vai doer dentro de você. Porque se não doer dentro de você, se não causar desespero em você, aquilo não está te atrapalhando. Porque aquilo não está enraizado, não está preso em você. É aquilo que está preso em você que precisa ser solto. Né? Nós pregamos, levamos a mensagem para as pessoas para que elas possam fazer o exame de consciência e ver o que está aprendendo ali. Amém, amados? Então Deus diz: e abençoarei aos que te abençoarem. Observa que você já, quando você toma a posse, sai daquele local que Deus está pedindo para que você saia. Ou deixe aquilo que Deus está pedindo para que você deixe. Eu não sei o que está te prendendo, mas cada homem, cada aquele que se diz cristão, ele sabe o que está prendendo ele ali, o que está segurando ele. E abençoarei os que te abençoarem quando você toma posse. Deus continua. E amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi uma promessa a Abraão. E Deus tem uma promessa para cada um de seus filhos, se eles tomar uma posição nesse momento. E a posição é abandonar aquilo que você mais gosta. É aquilo que você mais gosta, que você mais está preso àquilo, que vai tirar você da presença de Deus. É aquilo que vai tirar você da presença de Deus. Então você observa aqui na mensagem, já vamos entrar na mensagem Hebreus, capítulo 7, primeira parte. O irmão Brana disse: e Deus chamou Abraão para se separar de toda a sua parentela. Gente, a família é muito boa. Nós amamos nossos irmãos. Nós amamos todos que estão em volta de nós. Então, quando está dizendo parentela aqui, não está dizendo apenas a sua família. Todos aqueles que são parentes. Todos aqueles que são parentes. E se você voltar aonde nós estávamos lendo aqui, você observa que já em Gênesis 12, né, já no capítulo, no versículo 4 a seguir aqui, está escrito: e assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então você observa que o erro dele aqui foi levar o sobrinho com ele. Porque o sobrinho é parente. E Deus tinha dito a ele para deixar toda a parentela dele.
todos os parentes dele, todos aqueles que faziam parte de sua vida. É muito difícil você tomar uma decisão, porque você vai ter que abandonar todas aquelas pessoas que fazem parte da sua vida. Já pensou aquelas pessoas que são muito boas para você, ajudam você, e você agora precisa tomar uma decisão. E isso vai doer em você. Vai doer em você porque você vai estar abandonando uma pessoa que sempre deu retorno a você. Mas o retorno que aquelas pessoas davam a você era retornos naturais, retornos carnais. E Deus tinha algo maior a Abraão. Deus tinha algo maior. Por isso que o irmão Branham está nos dizendo aqui, em Hebreus, e Deus chamou Abraão para se separar de toda a parentela. Por que ele tinha que separar de toda a parentela? O irmão Branham continua aqui, ó. E para andar com ele. Quando você deixa parente, você já não é mais guiado por conselhos dele. Viu? Porque as pessoas, por mais boas que elas sejam, quando você tem uma atitude, quando você diz não para a pessoa, as pessoas estão acostumadas a ouvir sempre um sim. Mas quando você diz um não para ela, quando você é uma pessoa de opinião, aquelas pessoas já vão começar a olhar você com outros olhos, porque elas não vão ter autoridade sobre você. Então, muitas vezes, as pessoas precisam aprender a ouvir um não. Aquele não vai livrar ela de muitas coisas que a atrapalhará no futuro. Então, o William Branham está dizendo aqui que Deus pediu para Abraão deixar toda a parentela para que ele pudesse andar com Deus. Deus disse para andar com ele. E para andar com Deus, às vezes aquilo machuca muito. Você tem que largar tanta coisa. Porque se tiver algo te prendendo, você já não está andando com Deus mais. O irmão Branham continua dizendo, ele falou, irmão, nessa mensagem, ele diz, irmão, às vezes isso significa deixar uma igreja. Às vezes a atitude correta significa você deixar uma igreja. Observa que é isso que prende muitas pessoas hoje. As pessoas querem um lugar onde tem bastante movimento, muitos cânticos, corais. E muitas vezes o irmão Branham está dizendo isso, quer dizer que você tem que deixar uma igreja. Muitas vezes você tem que ficar sozinho. Muitas vezes você tem que estar com 2 ou 3 pessoas e largar uma igreja com mais de 200 membros. Não é simples você deixar uma congregação enorme ali. Nos finais de semana eles têm os comes e bebes deles. Tem a cozinha onde as irmãs vão fazer os alimentos ali. Depois do culto tem um banquete a ser servido, principalmente quando chegam visitas ali, pastores de fora. Então o William Branham está dizendo, muitas vezes você tem que deixar tudo isso. Você tem que deixar uma igreja. Mas isso significou alguma coisa para alguém? Ele continua e disse, significou isso para Paulo. Ele teve que deixar sua igreja. Significou isso para muitos. Às vezes significa deixar o lar. Gente, às vezes significa você deixar o lar. O que é deixar o lar? É abandonar a sua casa e ir embora? É abandonar a sua esposa e ir embora? É abandonar seus filhos e ir embora? Irmãos, abandonar o lar é você deixar o lar de um lado e você viver uma vida cristã. Paulo explicou para nós como abandonar o lar. Como abandonar a esposa? Ele disse, seja casado como se não se fosse. Você vai continuar fazendo a sua obrigação de marido ali, mas seja casado como se não se fosse. Ah, eu vou fazer tal coisa. Aquilo não agrada a Deus? Deixe a sua esposa que faça. Ele quer fazer algo
que não agrada a Deus, deixe seu marido que faça, mas abandone tudo. Abandone tudo e continue com Deus. Esse é um desafio que as pessoas não conseguem passar por ele. Somente um pequeno povo peculiar. É por isso que o mensageiro está dizendo, às vezes significa deixar o lar. Às vezes significa deixar pai, mãe e abandonar a todos. A pessoa tem que ter uma mente cristã para entender o que está sendo falado aqui. Abandonar a todos não significa que você não vai falar mais com seu pai, que você não vai conversar mais com a tua mãe. Você agora está dando prioridade para a palavra de Deus. Você agora está diante de Deus. Agora Deus está guiando você. Deus explicou isso para você, aonde nós lemos aqui, onde estava sendo dito a Abraão. E quando você faz aquilo que Deus pede, Deus tem coisas boas para você. Olha uma atitude como ela muda muitas coisas. Observe o que Deus fez a Abraão, ou Abraão, depois que ele deixou seu sobrinho. Depois que ele deixou seu sobrinho. Porque a promessa não era para ele levar o sobrinho com ele. Porque o sobrinho faz parte de uma parentela. Agora Abraão precisava construir um povo, uma descendência. E para a descendência de Abraão, quando foi desfeito aquele vínculo com o sobrinho, não significava que ele não amava o sobrinho. Observe o que é abandonar. É você deixar de lado os seus pensamentos, as suas intenções, os seus afazeres e viver para Cristo. E quando houve esse desligamento entre Abraão e seu sobrinho, mesmo longe, Abraão tinha preocupação com ele, mas só que foi preciso cortar essa corda, essa corrente entre eles, essa ligação entre eles. Porque a ligação tem que ser entre o homem e Deus, entre você e Deus. Observe o que está sendo dito aqui em Gênesis 13, 15. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Isso foi depois que ele se desligou do sobrinho. Deus está dizendo, eu darei a ti e a tua parentela, e a tua descendência, a tua descendência para sempre. Então, se você é descendência de Abraão, você vai tomar a mesma atitude que Abraão tomou. Porque você vai estar se desligando de todos que estavam impedindo você de caminhar. Às vezes o que impede você de caminhar não é a tua família, é o que está dentro da tua casa. Ainda em Gênesis 13, agora no versículo 16, olha Deus continuando dizendo para Abraão: e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Você consegue contar o pó da terra? Deus está dizendo para Abraão que vai dar uma descendência, um povo, que eu faço parte desse povo, creio que você também faz parte dessa descendência. Deus está dizendo que nós não seremos contados. Serão tantas as pessoas descendentes de Abraão, que o mundo, por mais que as pessoas coloquem uma tecnologia avançada, não conseguirão contá-las. Somente um ser pode contar, e esse ser é Deus mesmo, porque Deus conhece cada um de seus filhos e chama cada um pelo seu nome. Cada um pelo seu nome. Agora, você observa o que uma atitude faz. O que uma atitude faz.
Precisamos ter atitude cristã. E quando você tem atitude, acontece o que aconteceu com Abraão. Com Abraão. Então a descendência dele não se pode contar. Em Gênesis 15, versículo 5, observa. Então o levou fora e disse, Deus e Abraão conversando ali. Olha que diálogo. Já pensou o homem chegar num ponto de estar ouvindo a voz de Deus chegar ao ponto de estar conversando com o homem? É isso que está acontecendo agora com os eleitos selados com a palavra. Eles estão ouvindo a voz de Deus hoje. Abraão estava ouvindo Deus conversar com ele. Olha Deus falando com Abraão. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Assim serão vocês, assim serão nós, descendência de Abraão, que jamais serão contadas. Ele está dizendo para você que são milhões, que são muitos. Tudo isso devido a uma atitude tomada por Abraão. Qual foi essa atitude? Abandonou tudo. Abandonou pai, mãe, abandonou a parentela dele. Primo. Isso são parentes, são parentelas. Primo, tudo bem, primo? Como é que faz as coisas? Não estou dizendo que você não deve cumprimentá-los. Mas quando se trata da palavra, seu foco tem que ser outro. A sua vida tem que ser outra. No seu trabalho, você vai ter contato com seus colegas, mas espiritualmente eles estão abandonados. Às vezes você não faz uma visita para um irmão carnal. Nossa, mas fulano é muito ruim. Não, ele abandonou tudo. Ele apenas abandonou tudo, não significa que ele não te ama. Não significa que você não significa nada para ele. Mas existe algo maior do qual ele está envolvido agora. Existe um ser espiritual, o mesmo ser que guiou Abraão, que libertou Abraão da parentela, está aqui para abandonar você de todas as pessoas. E quando você está abandonado, separado, liberto das atitudes dela, dos conselhos dela, agora é os conselhos de Deus que vivem em você. Aí então agora você passa a ser uma descendência de Abraão, nascido de novo, guiados pelo Espírito, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então agora você deixou a parentela por isso. Agora você é descendência. Agora você não pode ser contado mais com o mundo. Agora é somente Deus que tem o controle sobre você. Amém? Então é isso que o irmão Brando está nos dizendo aqui, onde nós lemos, voltando em Hebreus capítulo 7. Então, às vezes, significa deixar pai, mãe e abandonar a todos. Eu não quero dizer, o profeta continua dizendo, eu não quero dizer que significa isso todas as vezes, mas algumas vezes significa. Significa que você tem que tirar tudo entre você e Deus e andar sozinho com Ele. Então você observa o que está entre você e Deus. O que está entre você e Deus? O que está entre o homem e Deus? Gente, cada pessoa que se diz cristão, que está na palavra de Deus, que está ouvindo a palavra de Deus, ela sabe muito bem o que está entre ela e Deus. Aquilo que você dá prioridade é aquilo justamente que está entre você e Deus. Muitas vezes é o trabalho,
Muitas vezes são bens materiais. A ganância é o querer ganhar mais dinheiro, é não arcar com a necessidade de filho de Deus. Deus disse: dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Tudo que é de César, você tem que dar a César. As coisas de César, as coisas do mundo, tudo que é de César, dá a César. E dê a Deus o que é de Deus. Vive uma vida cristã. Se desprenda desse César de hoje, desse mundo de hoje. Então você precisa abandonar tudo e andar sozinho com ele. Oh, aquela bendita doce comunhão. Aquele companheirismo que você tem quando você separa as suas. Quando você separa a si mesmo das coisas do mundo e dos crentes carnais que estão te criticando e caminha sozinho. E caminha. Se separa das pessoas que estão te criticando e caminha sozinho. Com quem? Com Cristo. Cristo é o Espírito Santo. Jesus Cristo. Observe, o Cristo era a unção que estava sobre ele. É por isso que a palavra diz: é Cristo em vós, a esperança da glória. Então você tem que andar sozinho com ele, sozinho com Cristo. Mas se tiver algo entre você e Deus, isso tem que ser tirado. Tudo que estiver entre você e Deus tem que ser tirado. E muitas vezes aquilo dói na pessoa. Aquilo machuca a pessoa. Quando você vai tentar tirar algo que está atrapalhando o seu caminhar com Deus, aquilo machuca, aquilo dói. Aquilo está enraigado ou enraizado na pessoa. Na mensagem, somente uma vez mais, Senhor. Irmão Brana nos diz nessa mensagem, porque nós estamos falando de libertação, de abandonar tudo. E o problema está justamente no abandonar. Então ele diz nessa mensagem, já no parágrafo 132, ele diz: ó igreja do nome de Jesus. Igreja do nome de Jesus. Que igreja mais gloriosa. Que nome tão glorioso. O nome de Jesus. Está tu pronto a morrer? Está perguntando para a igreja, que está no nome de Jesus. Ou perguntando para todos. Está você pronto a morrer? Vocês, as Assembleias de Deus, a Assembleia Geral. Eu acredito que ele não está falando só com uma Assembleia. Ele diz Assembleia de Deus e Assembleia Geral. Por que Assembleia Geral? Porque existem vários tipos de Assembleia. Já tinham várias igrejas da Assembleia de Deus lá. Porque primeiro saiu uma e foi. Uma, duas, três, quatro. Hoje não sabemos quantas igrejas, assembleias existem. Assembleia de Deus e Assembleia Geral. Estão dispostos a morrer? Vocês batistas, metodistas, presbiterianos, estão dispostos a morrer com seu inimigo? O que é o seu inimigo? É esse, irmão, esse pensamento, essa definição do que é o seu inimigo tem que estar dentro de você. Você tem que saber quem é seu oponente, você tem que saber quem é seu inimigo. Quando você vai para a guerra, você sabe quem é seu inimigo. Estamos numa guerra, você tem que saber quem é seu inimigo. Está pronto a morrer com o seu inimigo?
Estão vocês dispostos a pagar o preço do verdadeiro sacrifício, fazendo sinceramente? Está disposto a fazer isso sinceramente? Deixar essas coisas, abandonar o seu inimigo, morrer com o seu inimigo? Aí você diz, eu estou disposto a abandonar essas coisas, estou disposto a morrer com o meu inimigo. Ele continua, ele diz, não é simplesmente vir e dizer, vou pará-lo para ver o que resulta disto. Não. Fazendo assim, não estarás pronto ainda. Tu deve estar disposto a morrer e pagar o preço. Amém, amados? Vocês estão dispostos a pagar o preço? Sim ou não? Vocês estão dispostos a pagar o preço? Ele está explicando para você o que você precisa fazer. Ele continua, ele diz, vocês mães, vocês pais, estão prontos para estabelecer o altar em sua casa e expulsar a televisão? A televisão é sua inimiga. E é importante você entender isso. Como que você expulsa a televisão da sua casa? Agora eu vou pegar, eu vou vender, vou dar para alguém, eu vou queimar. É assim que você faz? Expulsar a televisão da sua casa é não deixar ela ter controle sobre você. Na minha casa ninguém assiste novela. Ninguém assiste coisas imorais na minha casa. Eu tenho uma televisão. Gente, é um aparelho tão importante que se você souber utilizar, uma vez que essas coisas é expulsa de você, ela não vai ter poder sobre você. Só que às vezes você precisa manter a informação das coisas que estão acontecendo. Aí é você que está no controle, não é ela controlando você. Você vai acompanhar um noticiário. Você sabe, um homem com o Espírito Santo, ele sabe o que ele pode ou não ver na televisão. Porque se o Espírito de Deus está nele, ele é o controle. Ele está no controle. Não é simplesmente falar assim, hoje nós vamos ver a novela fulana de tal. Viu? Se a sua vida estiver assim, se você não conseguir controlar essas coisas, eu não vou dizer para você pegar a sua televisão e jogar fora. Mas eu vou dizer para você chegar, orar a Deus e dizer, Senhor, muda meus pensamentos. Muda minhas intenções com essas coisas. Pai Santo, que o controle possa estar sobre mim. Que eu possa ser o controle da televisão. Não ser controlado pela televisão. Aí você abandonou a TV. Mas a TV continua na sua casa? Sim. Mas ela está abandonada lá. Agora, você não é impedido de assistir um jornalismo. Assistir um programa informativo. Porque uma pessoa que não se informa, ela está em situação difícil. Você olha nos jornais hoje, você vê as condições que estão os países, a condição que está o mundo. Cada vez que você olha essas coisas, aquilo te prepara mais. Você está sentindo Deus mais próximo. Tudo isso através da TV, que já morreu para você, que você já tem o controle sobre ela. Eu espero que você tenha entendido isso. Então ele diz, vocês mães e vocês pais estão prontos para estabelecer o altar em sua casa, expulsar a televisão? Estão prontos para expulsar a mesa desse jogo de baralho? E esses livros cômicos que seus meninos leem? Pregando assim suas mentes infantis. Pregando assim suas mentes infantis para o estrondo que o diabo lhes haverá de dar? Você está pronto para isso, gente? Você tem que se libertar, porque o William Branham está dizendo que há algo extraordinário
que Satanás está fazendo no meio das pessoas através dessas coisas. Você observa que ele não coloca agora só a TV, mas coloca jogo de baralho, jogo de carta. Até aquilo que você acha que não tem problema. Jogo de dominó. Conhece aquele joguinho que forma números? São coisinhas, amados, que quando você tem o Espírito de Deus em você, você não deixa te controlar. Você não deixa essas coisas se sobressair sobre você. Ele disse, ele sabia, falando de Sansão, quanto ia lhe custar se Deus respondesse sua oração. Desde que tenho estado aqui, tenho visto muitas pessoas vir ao altar e tenho visto o Espírito Santo vir sobre eles. E os tais não querem morrer. O Espírito Santo vem sobre essas pessoas e os tais não querem morrer. Eles não querem deixar essas coisas de lado. Querem se manter vivos para o mundo. Tu não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Está tu disposto a abandonar tudo para servir a Deus? Escute ele chamando, ele clamando. Somente uma vez mais, Senhor. Somente uma vez mais. Sansão estava clamando. Gente, então somente uma vez mais. Pai, eu não quero viver esse tipo de vida, Senhor. Me dá um livramento, Senhor, somente uma vez mais. Pai Santo, tira o mundo da minha vida, Senhor. Pai Santo, hoje eu pequei, ó Pai, mas não quero continuar da maneira que eu estou, Senhor. Me dê um livramento, Senhor, somente uma vez mais. E quando Ele te dá esse livramento, mais uma vez, agarre firme. Agarre firme isso e fuja das garras de Satanás. Fuja das armadilhas de Satanás. Abandone tudo que Satanás está oferecendo a você. Viva uma vida cristã. Viva uma vida na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa abandonar tudo. Tudo aquilo que não vem de Deus. Tudo aquilo que não vem de Deus. Se você não abandonar isso, você não estará incluído no plano que Deus estabeleceu a Abraão. Porque assim como foi com o papai Abraão, assim tem que ser com sua descendência. E a descendência de Abraão não será contada. Já pensou, amados, você fazer parte de uma descendência que não será contada? Eu quero terminar aqui lendo para vocês somente o que Deus pediu a Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do papai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão, ele entendeu o recado, que Deus tinha uma terra para mostrar para ele. Mas esse propósito de Deus para Abraão só demorou a acontecer porque Abraão levou um reprovado junto com ele. Algo que Deus disse para não levar. Gente, observe o que você está levando com você. Observe o que você está levando com você nesse tempo final. Porque no arrebatamento só vão pessoas que deixaram esses fardos. Só vão pessoas que deixaram esses influenciadores sobre a vida deles. Então, quando você se aparta, abandona essas coisas, você está deixando os influenciadores. Tem muitos influenciadores na mensagem. A pessoa está querendo influenciar você a pensar como ela. A partir do momento que eu estiver tentando fundir na mente de vocês os meus pensamentos, eu estou errado. Eu tenho que fundir na igreja a mente de Deus.
Você precisa ser guiado por Deus. Você só pode ser liberto se a mente de Deus estiver em você. Então, amados, preste bem atenção nisso. Abandone. É de Deus? Então você vai. Existe um filtro no cristão. Se aquilo não é de Deus, vai passar pelo filtro do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai mostrar para você o que é que está te prendendo. E você abandonará aquilo se você for um daqueles que Deus tem mostrado a Abraão. Falou, esta é a tua descendência, Abraão. Por quê? Porque a descendência de Abraão, ela deixa de lado, ela abandona tudo que não vem de Deus. Então o cristão, ele tem um filtro nele. Todo filho de Deus existe um filtro. E quando a palavra vem em você, ela vai mostrar para você o que está impedindo. Aquilo que está impedindo, que está em você, se você não se desprender daquilo, aquilo vai parar sobre o filtro e já não descerá mais nada, porque o filtro agora está entupido através daquela televisão que está dominando você na sua casa, viu? Através daquele carro que você tem feito dele um Deus, através do seu trabalho que você está colocando acima de Deus. Tudo é para Deus primeiro. Voltando a falar do profeta Elias, quando ele foi na casa da viúva, que já não tinha mais nada ali. Ela apenas ia fazer um bolinho para ela e para o filho e morrerem depois. Mas o profeta chegou e disse, assim diz o Senhor, façais para mim primeiro. Essa palavra fazer para mim primeiro. Gente, se o cristão tem um filtro de Deus nele, ele vai fazer para Deus primeiro. Você vai querer investir no seu trabalho. É muito bom isso, é. O homem precisa trabalhar, ele precisa ter um sustento. Mas se você fizer para o seu trabalho primeiro, você não está fazendo para Deus primeiro. Se eu fazer para minha família primeiro, eu não estou fazendo para Deus primeiro. Se você fizer alguma coisa para o papai, para a mamãe, você não está fazendo para Deus primeiro. Ah, não, eu vou arrumar, eu tenho que pagar tal coisa, eu vou pagar isso, vou fazer aquilo, eu vou consertar a minha casa, algumas coisas aqui em casa, depois eu faço para Deus. Então Deus não está na sua vida primeiro. Então você não conseguiu abandonar tudo. Somente para aqueles que abandonaram essas coisas. Você sabe que precisa ser feito, mas você sabe que Deus está em primeiro lugar. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas já foram abandonadas. Agora você está andando com Ele. Deus pediu para Abraão abandonar tudo, porque Deus queria caminhar com ele. Enoque, ele abandonou tudo, ele estava caminhando com Deus. Enoque é um tipo da noiva. Existe a noiva Enoque hoje, que ela abandona tudo, tudo, e ela começa a andar com Deus. Enoque andou com Deus e Deus para si levou. Deus levou ele no arrebatamento. E existe uma noiva Enoque hoje. Essa noiva Enoque, ela abandona tudo e está andando com Deus. Mas ela jogou os móveis fora, ela jogou os pertences fora, ela jogou o carro fora, ela jogou a televisão fora. Não, a televisão continua lá. Mas ela tem o controle sobre a TV. Por que ela tem o controle? Porque agora ela abandonou a TV. Ela não vai ver o que a TV tem para mostrar para ela. Agora é ela que vai saber o que ela vai absorver ali, porque ela precisa ser informada dos acontecimentos. Ela abandonou tudo. A noiva Enoque. E ela está andando com Deus, sendo guiada por Deus, ouvindo os conselhos de Deus. E Deus levará ela com ele. Da mesma forma que ele levou a primeira noiva Enoque, a última noiva Enoque subirá com ele.
Por quê? Porque da mesma forma que Enoque, a primeira noiva, abandonou tudo. Enoque tinha abandonado esposa, tinha abandonado família. Ah, então ele não ligava para a família? Não, é que a família agora era segundo plano. A parentela de Enoque agora era segundo plano. A parentela da noiva Enoque hoje agora é segundo plano. Ah, então você não ora mais por ela? É segundo plano. Primeiro agora é Deus que está em primeiro lugar. Tudo é Deus. O resto é segundo plano. Você continua amando as pessoas, mas é segundo plano. Observa como que você vai perdoar a pessoa se aquele que perdoa não está em você. Se aquele que perdoa não está em você, é porque ele está em segundo plano. Existe algo no lugar dele. E quando ele está em você, agora ele vai expressar através de você. Você já rompeu a barreira do som. Somente o som dele, da palavra, está em você agora. Amém, amados? Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus os guarde. Que Deus dê uma tarde, um domingo abençoado a vocês. E que possamos continuar orando um pelos outros. Amém? E o sangue de Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Que o sinal da palavra esteja em cada um de vocês. E que vocês possam abandonar tudo. E quando o homem consegue abandonar tudo, aí algo toma posse dele. Aquele que é tudo em todos vem em você agora. E todas as outras coisas que eram prioridade na sua vida, agora é segundo plano. Família é segundo plano. Trabalho é segundo plano. Tudo é segundo plano. Filho, por mais que você ama, é segundo plano. Saúde é segundo plano. Ah, irmão, eu vou ter que fazer uma cirurgia de vida ou morte. Não sei se eu saio vivo dali ou não. É segundo plano. Doença incurável, irmão. A enfermidade que eu tenho é incurável. É segundo plano. Porque quando aquele que é o primeiro plano, quando aquele que é tudo em todos está em você, a enfermidade, por mais que seja em seu corpo, ela não permanecerá. Por quê? Porque a enfermidade agora é segundo plano. Existe um plano maior na tua vida. Existe um plano maior na minha vida. Não vamos deixar que certas coisas nos influenciem. Satanás é um influenciador. Ele vai dizer para você, não tem jeito mais. O câncer te pegou. Satanás, você chegou tarde. Por que cheguei tarde? Porque o câncer é segundo plano. Deus é o primeiro. Deus é o primeiro. Tudo que vem é segundo plano. Amém, irmão? Por que é segundo plano? Porque todas essas coisas foram abandonadas. O cristão, ele abandonou essas coisas. E agora ele vive uma vida pautada pela palavra de Deus. Ele não é dirigido mais pelas pessoas que dizem o que ele deve fazer. Mas todos aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. E para você ser guiado pelo Espírito de Deus, é porque você está ouvindo a voz do Espírito. Senão você não seria guiado. Amém? Só são guiados aqueles que ouvem a voz. Todos aqueles que são filhos de Deus, eles ouvem a voz do papai. É o papai dizendo, filho, é para a direita. Filho, é para a esquerda. Amém? Eu gosto de voltar no assunto de Abraão e ver a conversa dele com o sobrinho dele. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Abraão não queria saber o tipo de caminho que ia sobrar para ele. Porque Abraão já sabia quem é que estava guiando ele. Por mais que não tenha alimento aonde você está,
Por mais que esteja faltando tudo na tua casa, se você colocar Deus em primeiro lugar, se você abandonar tudo e deixar de ouvir essas vozes secundárias na sua vida, Deus fará o resto. Porque primeiro Ele, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O que serão acrescentadas? A saúde, a prosperidade, uma vida espiritual perfeita diante de Deus, porque você buscou Ele primeiro. Você buscou Ele primeiro, porque Ele te amou primeiro. Você está com Ele agora. Você está com o primeiro lugar, com Deus em primeiro lugar. Se Ele está em primeiro lugar, não tem como aquela derrota, o plano de Satanás está sobre você. Satanás, ele é um instrutor, ele é um especialista em armar, em colocar armadilha na vida das pessoas. Mas quando aquele grandioso Deus, aquele que enche os céus e a terra, está sobre você, ele vai enxergar a armadilha lá na frente e vai livrar você aqui atrás. Antes que você possa chegar até o determinado local onde Satanás está te esperando ali. Amém? Deus tem um plano para cada um de seus filhos. E Deus não tem plano B. Deus tem o plano. E esse plano de Deus, você, eu, cada um está incluído nele. Todo aquele que vem a Deus, Jesus diz, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma jogarei fora. E você só pode ir nele se aquele que é tudo em todos te levar. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e tenha um final de semana abençoado. No nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus.